Oi, eu sou a Lia Camargo. E eu sou a Lu Carniti. Sejam bem-vindos a essa tal maturidade. Bem-vindos! Um podcast no qual a gente mostra as vivências e experiências de quem tá assim, ó, nessa fase dos 40 como a gente. Com todas as dores e delícias da vida madura. O nosso podcast é semanal e aqui a gente aborda os assuntos que rodeiam a maturidade da mulher. Bem-estar, carreira, relacionamentos e todos esses temas do universo feminino. Bom, eu sou a Lu, sou mãe da Ana e do Davi. Ana tem 14 anos, Davi tem 11. E eu sou uma controladora em tratamento, eu confesso. Adoro diálogos sobre longevidade e agora aos 40 anos eu resolvi começar a produzir conteúdo. E também tentar ter uma vida um pouquinho mais saudável em meio a esse caos urbano. E eu sou a Lia, sou uma pioneira na criação de conteúdo digital, mãe do Fefê, virginiana raiz, mas assim adepta a algumas boas gambiarras. E tô agora aqui aos 40 entendendo que feito é melhor do que perfeito e convido você a explorar essa tal maturidade com a gente. Quer vir junto com a gente nessa jornada? Você pode acompanhar a gente pelo YouTube e pelo Spotify, além das redes sociais como Instagram e TikTok. Lá no nosso primeiro episódio, a gente revisitou o ponto de partida da nossa história juntas, porque nós nos conhecemos trabalhando. Pois é, quantos perrengues, mas quantas coisas boas a gente passou. Por inúmeros motivos, nossa carreira tem uma enorme importância, né? Com certeza, e é por isso que o nosso papo aqui hoje é carreira. A gente vai falar um pouco de jornada profissional, os caminhos que a gente percorreu e como essas experiências nos trouxeram até aqui hoje. Vamos falar também sobre o fato de nosso trabalho que nos sustenta financeiramente não necessariamente ser aquilo que nos sustenta emocionalmente. Bora lá? Bora, vamos! No primeiro episódio, a gente já trouxe aqui um pouquinho de como a gente se conheceu, essa nossa conexão, mas vamos retomar porque hoje a gente fala sobre carreira. A gente quer contar para vocês onde começou a nossa amizade e fazer uma reflexão também sobre o percurso, o histórico das carreiras ao longo do tempo até chegar na maturidade. Os primeiros traumas aqui de duas estagiárias. Que a gente, bom, nos conhecemos em 2002, Isso. Nós trabalhávamos juntas, meu primeiro estágio. Fixo, né? Eu já trabalhava muito com eventos, uma parte um pouco mais freela, mas foi a primeira vez que eu sentei numa cadeira e falei, trabalho para esta empresa. E aí a gente trabalhava não no mesmo setor, né? Isso. Eu trabalhava na área dos eventos, na área de marketing ali, um pouco na parte do administrativo, e você era da tecnologia, né? Eu era da tecnologia, a gente trabalhava num portal universitário. E aí eu estudava produção editorial, você jornalismo, né? Em faculdades diferentes, mas numa região ali próxima. Isso. E a gente tava vivendo várias coisas similar, assim, parecidas na vida. Similares. A gente teve um pouco de experiência. Apesar das nossas áreas não serem muito próximas no que a gente entregava, né? No nosso trabalho, você trabalhava um pouco mais na produção. Eu era estagiária mais especificamente de design, de web design. Então, eu fazia muita imagem, fazia umas montagens para o portal, para home e tal. Era uma coisa mais de Photoshop ali da vida. Eu cuidava da logística dos eventos que aconteciam nas universidades, né? Para captação para prospects, para prospectar clientes e tudo mais. Então, nossos setores não eram setores muito próximos, mas de cara a gente já bateu uma sinergia ali entre nós. Eu lembro muito, né? Acho que pelos nossos momentos, pela forma como a gente lidava com a vida também. Eu vindo de Guarulhos para estudar na Zona Leste e trabalhar na Paulista, você também. Eu também vinha de longe, a gente perdia muito tempo indo e vindo, né? E aí já teve uma sinergia de cara, eu lembro disso, que a gente já se identificou. Se deu bem. E tinha mais uma amiga nossa também, que ainda é nossa amiga, que é a Vanessa também, que também trabalhava na parte de tecnologia, mas não diretamente com design como eu. Então, nós três ali, a gente fechou um trio. Fechou o trio. E a gente se deu muito bem, se identificou e vivia os desabafos, era muito desabafo, né? Era uma vida difícil, a gente tinha 8 horas de estágio, era um estágio longo, que exigia bastante da gente. Mais faculdade, mais a distância. Todos os perrengues, né, do início da vida, da jornada profissional. Foi nesse momento que a gente se conheceu. Somos amigas até hoje, a Van também é nossa amiga. Temos um grupo no WhatsApp, vira e mexe. Van, se você estiver assistindo, você vai estar, porque eu vou te mandar esse episódio e falar, assiste. Por favor. Beijo. Van, queridíssima. E aí, ali naquele momento, a gente se conheceu num momento bem similar de vida. E é por isso que a gente vem, né, seguindo nessa nossa linha da amizade, evolutiva da nossa amizade, né? Sempre para e passo, mais ou menos no mesmo período. Eu acabei casando um pouco antes, você
um pouco depois, filhos também, mas sempre chegando juntas nos novos momentos da vida. Porque teve um alinhamento de valores também, né? De como a gente vê as coisas, de como a gente vê a vida. Então, é por isso que eu acho que encaixou também. Não era só o momento que a gente estava vivendo, mas tinha uma conexão. Sim, tinha uma conexão. Espiritual. É verdade, né? Que isso se manteve. A gente conheceu tanta gente, né? Nesse trabalho que nem todas as amizades perduraram. A gente tem um outro no Instagram, fica vendo ali nas redes, mas foi uma conexão muito legal do meu primeiro estágio. Então, eu trabalhei muito com eventos como recepcionista, como produtora, como promotora e tal, eu trabalhei para, né, pro portal que a gente trabalhou fixo, eu trabalhei como freelancer, como recepcionista fazendo captação num dos eventos deles. Eles falaram, tem uma vaga lá internamente para organizar esses eventos, você topa? Isso. Aí eu fui, então foi a primeira vez que eu sentei e falei, faço parte, né, de uma empresa. Mas qual era a carreira que você almejava? Qual era o cargo, assim, que você estava sonhando? Eu a partir do momento que eu decidi que eu faria jornalismo, que era por esse caminho da comunicação que eu iria, porque eu venho de uma família de advogados, meu pai é advogado, minha mãe é advogada, meu irmão é advogado, meus tios, primos, era todo mundo Não advogado. Se mete com a gente, tá, querida? Pensa muito bem. Só lembrando algo errado aí. Ela tem irmãos advogados. Meus também. 2 irmãos são advogados. Nossa, gente, já abriu um negócio aqui de TM advogados. Estamos respaldados. Mas eu venho de uma família de advogados, todo mundo nessa parte. E aí, quando eu sabia que tinha uma expectativa ali do meu pai de que eu fizesse direito, que eu fosse para a área do direito. Aí ele falou, e aí, como é que vai ser? Tudo que eu construí e tudo mais. Eu falei, ai, pai, me perdoa. Mas eu jamais faria direito na vida, assim, algo que é um caminho que eu não iria para formar carreira nesse lado, jamais. E aí eu decidi pela comunicação, porque eu sempre trabalhei com eventos. Nem de criança você não teve esse delírio, quero ser querida, porque meus pais são professores e eu, de criança, eu queria ser professora. Porque você... Aí minha mãe falou, então, querida, não ganha nada, você não vai ser professora. E aí eu mudei o foco. Mas eu tinha esse espelho nele. Sim, não, eu não tinha, de maneira alguma. Tinha um pouco na minha mãe, porque minha mãe trabalhou na aviação. É uma época de, né, no chão, né, no solo, não voando. Mas eu tinha um pouco, assim, para aviação eu já olhava com um olhar assim, mas acho que pode ser alguma coisa nesse caminho, mas nunca tive pelo direito. Porque assim, meu pai era advogado criminalista, então a gente acordava, tipo, terça-feira, 3 da manhã, com ligação. Vem me soltar aqui, por favor, doutor. É preso, não sei o quê, fulano não sei... E aí eu falei, não quero isso pra minha vida, eu mal consigo resolver os meus problemas, eu não consigo resolver as minhas tretas, como é que eu vou resolver treta dos outros, né? Então, direito nunca foi uma opção, e quando eu falei, não vou fazer direito, eu senti que deu um fuém, assim, sabe? Tipo, como vai ser, então? Como que vai prosseguir o legado? E aí eu fui pro jornalismo, fiquei em dúvida entre seguir minha carreira de atriz, porque eu fui atriz na adolescência, trabalhei profissionalmente como atriz. Essa vocês não esperavam. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui decorado, atuação, ó, tá inventando, nem tem advogado. O diretor tá ali nem tem advogado da família. Eu fui atriz da adolescência, atriz e bailarina, fui muito para essa parte da arte. A arte era algo que me puxava muito, sempre me puxou. O balé, o teatro. Trabalhei como atriz por um tempo, mas não me sustentou, assim, não consegui ir adiante. E aí, fui para o jornalismo. Mas no jornalismo eu queria TV. Meu objetivo era que tem TV. ali um gancho, né? Com essa coisa da atriz, né? De estar na frente das câmeras, de... Isso. Tinha esse lugar que eu me via. Eu me via, assim, sendo repórter. Na verdade, eu queria fazer reportagem. Eu queria ser repórter. Queria trabalhar na TV e ser repórter. Aí eu passei no processo seletivo da Globo para trabalhar, né, como estagiária. Passei não, né? Eu cheguei até a final, mas aí chegou na final, tem aquela coisa, vai um sobrinho de uma diretora junto, não sei o que, acabei não entrando. Perdeu. Globo, perdeu. Olha só, quem diria, né? Parece que o jogo é nossa. E aí, enfim, acabei me desiludindo um pouco com o lance assim, da TV. Aí eu falei, qual foi o seu emprego seguinte? Quando você saiu do universo um pouco antes de mim, aí você fez o quê? Foi. Aí eu saí do universo para cuidar do meu pai. Na verdade, eu dei uma pausa, porque meu pai operou o coração, minha mãe tinha que continuar trabalhando, pois profissionais liberais, né? Não dava para todo mundo parar de trabalhar. Cuidei do meu pai, e aí em seguida eu entrei para trabalhar no Senac, São Paulo. Comecei como secretária da reitoria, já estava fazendo faculdade, depois eu fui para a área educacional de eventos. Da área educacional de eventos no Senac, eu fui para a área de redação dos cursos, comecei a redigir cursos, e depois eu fui para a área da propaganda. E aí fiquei cuidando da parte de propaganda para o ensino superior, até eu sair do Senac e vir empreender na IESH. Então, no Senac eu fiquei 10 anos. Assim, uma evolução de uma coisa que
não é que você mudou em nenhum momento drasticamente. Eu acho que tudo foi um complemento, foi te dando mais sustância. Isso. E você foi chegando no dia de hoje, E eu vejo que esse caminho todo foi para hoje eu conseguir sustentar o que a gente faz na IESH, que é toda a comunicação 360, eventos. Então, todas as minhas experiências me trouxeram até aqui para, né, antes do Universia. Eu acho que foi antes do Universia, eu tive um estágio, foi antes, eu tive um estágio de algum tempo em assessoria de imprensa da Joana Prado. Também Eu fazia assessoria de imprensa dela, ali eu cuidava da assessoria de imprensa dela, depois que eu fui pro Universia, é verdade. Então, tem ali tudo dentro do mesmo caminho. Eu nunca mudei de carreira drasticamente, né? Enfim, foi isso. Mas você também trilhou uma carreira mais ou menos dentro do mesmo... Também foi sempre se conversando. Bom, de criança eu tinha essa coisa de professor, depois eu quis ser dentista, até hoje eu me pergunto... Por que não fiz? Quando tá difícil a coisa assim, quando eu tô com um pouco de raiva de um job, de um negócio, eu falo assim, mas se eu fosse, como seria o dentista? Eu me imagino assim... quis ser veterinária, daí descobri a química e falei, não tem como, nada disso. E aí comecei no Universia, né, como estagiária de web design. Eu tive, assim, um emprego de uma semana no Boticário. De final de ano não deu certo, aprendi sobre perfumes, mas não deu certo. E depois do Universia, eu fui trabalhar na Game... Não, peraí, deixa eu ver a ordem certa. Eu acho que fui trabalhar na Game TV, na Play TV, né, que era um canal de televisão de games. E eu também cuidava dessa parte de design. Depois eu fui pra Capri... Eu fui num outro portal, um outro negócio de banco também antes. Também fui, mas durou super pouco, porque era... O meu lado não era o artístico nesse sentido da atuação, do balé, da dança, mas é o artístico do criativo. Sim, que eu tenho isso, eu sempre fui a menina que desenhava muito, a criança senso estético, né? Muita ideia, muito senso estético para as coisas. Então, tive esse outro trabalho também no web design, num portal de banco, que era mais sério e tal. Fui para a Play TV, Game TV, e de lá saí para ir para Capricho, onde eu trabalhei alguns anos. E aí, ali, eu fiz uma migração um pouco do que eu fazia, né? Eu entrei como web designer e ali eu fui migrando um pouco para ser editora de conteúdo e editora de rede social. Então, todas as redes sociais da Capricho, era eu que definia como que ela ia ser no Fotolog, no Orkut, no nananana. E ali fiz outros projetos muito legais. Fiz reality show com a MTV. A gente fez um reality show dos Colírios Capricho. E eu que liderava esse time. Então, eu tive essa oportunidade de testar algumas coisas novas e diferentes. E depois do Capricho, meu último CLT foi na revista Gloss, que é a revista que vinha depois da Garota Capricho, né? Fez 18 Gloss, até os 25 por aí, que eu já entrei como editora de conteúdo. Então, eu administrava ali a parte de conteúdo digital, tinha meu time, tinha meus projetos. Tive a chance, já de muito nova, naquela época, coordenar a equipe, que é uma coisa muito legal. Quando a gente chega assim na maturidade, se já passou por essa experiência, eu acho que acrescenta muito. E, ao mesmo tempo, como se meu dia fosse infinito, eu sempre tive isso de criar as coisas online, né? Então, com 16 anos, eu tinha vários sites, tinha um grupo de sites feitos para outras meninas da minha idade, site de vestir bonequinha, site da Hello Kitty, site da Superpoderosa, etc. De um desses sites saiu o blog. Aí, aos poucos, enquanto eu estava nessa época de Capricho e Gloss, na Editora Abril, eu estava ganhando já dinheiro com blog tinha virado uma coisa, né? As blogueiras de moda eram algo aqui, eu ia falar do Brasil, mas no planeta. E aí começou essa balança do tipo, estou gastando tanto tempo para um trabalho, para uma empresa, e perdendo dinheiro e perdendo um tempo que eu poderia trabalhar para mim. E aí essa migração começou a acontecer de eu deixar o emprego CLT e virar de vez uma criadora de conteúdo, né? E aí é isso, passei pelo blog, pelo YouTube, e hoje faço conteúdo das outras redes. Mas é isso, acho que cada trabalho foi contribuindo, foi dando repertório, foi acrescentando para que modelasse e moldasse o que eu gosto. E fui professora, viu? Minha mãe falou que eu não ia ser, mas fui. Porque em determinado momento, nessa profissão de criação de conteúdo, eu tive liberdade para ter coleção de maquiagem, coleção de roupa infantil, coleção de camiseta, de caneca, e tive a chance de também fazer um curso de como criar seus blogs na FAAP, que a gente fez 2 turmas, que foi muito legal e foi minha chance de brilhar na frente de um quadro.
Tive E essa aí experiência. mas matou a vontade? Tipo assim, já foi, ou você acha que ainda tem uma possibilidade de você voltar para uma sala de aula ainda? Eu acho que ainda tem. Tá no meu mapa astral. Pra quem não assistiu o último episódio, assiste aí, que foi o nosso episódio de magia. A gente falou um pouquinho de horóscopo. Eu tive, na verdade, o que aconteceu. Eu escrevi livro até, gente, mas assim, eu fiz desses. A gente montou esse curso, né? Era eu e mais 3 professores. Eu dei uma turma, e na turma seguinte eu fiquei grávida. E aí, o meu aproveitamento tinha muito sono, já não fui em todas Os as aulas que eu neurônios já queria. estavam dando aquela baixa, né? Então, assim, eu tive essa baixa no meio desse trabalho, então eu não brilhei ainda. Tá, que vem Mas aí, tá quem aí, sabe? tá no mapa dos sonhos. Pode ser, pode ser. Não, vai, Tá, vamos já deu, pensar. já deu certo. A gente Pensar, o que aprendeu que eu vou isso. ensinar, né, agora? O que que eu tenho pra ensinar? Tem bastante. Conta aí pra gente, tem algum curso aí que você tá precisando fazer, querendo, que você acha que a gente pode aqui, ó, Já pensou? montar? Eu acho que você tem muito a ensinar. Você foi pioneira, né? Uma menina fazendo conteúdo, na verdade, uma menina fazendo, diagramando, trazendo, né, programando Isso, sites. Isso era já, isso em 2002, 2000 2000, não, antes, 2000, 2000. Você já fazia algo que era um território totalmente masculino, né? E que você era já verdade. inovou e você tem muito, sim, para contribuir. Estou Aí. matriculada no curso que você Aí, abriu, minha vamos amiga. ver Eu o tô que lá que vai com ser você, esse você sabe, curso. né? E aí, a gente vendo essa trajetória toda, a gente começa a pensar que hoje, no alto dos nossos 40 anos, a gente para às vezes para olhar e ver. Será que o que nos sustenta financeiramente é o que nos sustenta emocionalmente? Você acha que hoje a gente está num lugar em que a gente para e pode fazer essa reflexão de, conquistei, óbvio que a gente tem muita vida para frente, tem muita lenha para queimar e tudo mais, mas eu acho que a gente pode fazer essa reflexão de, será que o que sustenta a gente financeiramente é o que nos sustenta emocionalmente? Eu acho que, bom, eu tive esse privilégio de começar por brincadeira a fazer algo, e a brincadeira, de repente, passou a me dar mais ganho financeiro do que o trabalho sério, né? Que é essa história de ter saído de revista para ficar com blog, com site. Mas aí é também assim, eu acho que tem umas fases, sabe? Então, hoje sim me complementa emocionalmente, não tenho outras ideias de outras coisas que eu gostaria de estar fazendo mais para ser feliz, mas já tive uns momentos de estafa do tipo, cara, eu estou fazendo conteúdo há 20 anos. Não aguento mais mostrar minha cara, fazer conteúdo. Então, acho que pra mim, pelo menos, são fases, viu? Eu já tive os momentos de que eu, tipo, não quero mais, não tô feliz, acho que não é mais pra mim. E eu acho que você precisou mediar muito isso, porque o seu trabalho se tornou a sua vida, né? A sua Isso. intimidade, o seu dia a dia, a sua rotina, as suas descobertas, os seus medos, as suas perdas, os seus ganhos, acabam sendo conteúdo do público que te segue, que te acompanha. E aí você precisa, como que foi para achar esse limite aí, de falar, isso daqui eu trago para as redes, para o meu trabalho, mas isso aqui é meu. Limite, amiga, estou procurando. Deixa eu ver se caiu aqui. Até hoje não achei, não tem, né? E é exaustivo, porque é isso. Hoje a gente chegou aqui, tava batendo, a gente bate os papos aqui quando tá fazendo maquiagem, Se vocês cabelo. soubessem, os Nossa papos. senhora. E aí a gente tava falando, as meninas falavam assim, e aí, amiga, você não chegou hoje filmando? Não, já deu bom dia para os seus seguidores? Eu falei, cara, hoje não tem condições. Porque o meu dia ontem foi emocionalmente exaustivo. Então, assim, é difícil. Aí precisa fazer. Quando vira uma obrigação, assim, é complicado, né? Porque é o teu trabalho, mas ao mesmo tempo é a sua vida, né? Então, estabelecer um limite para que isso também seja minimamente saudável, né? Para que não haja uma exposição além do que se deve ser um baita desafio, eu admiro. E eu acho que para quem não tem esse caso, que é o meu, né? Essa questão de misturar a vida, né, profissional da coisa, também tem. Hoje em dia, você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo nas redes sociais, se você tem outros tipos de emprego, né? Empregos, por exemplo, você que além de linda e dona de podcast, tem uma agência, tem pessoas que trabalham para você e tudo mais, não é qualquer coisa também que você pode... Exato. É um cuidado sair com a falando e imagem fazendo. porque eu represento, eu tenho a minha intimidade, eu tenho a minha vida, o que eu tenho feito aqui, que é a pessoa física, mas eu sou a imagem também da empresa que eu represento, né? Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, como eu me comporto, os projetos que eu me envolvo, né? Inclusive, todo esse cuidado e até minha postura nas redes sociais, tudo isso é muito mapeado também, porque
tenho clientes, tenho parceiros, tenho colaboradores, né? As pessoas me olham de vários ângulos, né? Tenho os meus filhos, tem muita coisa envolvida. Mas, inclusive, tenho clientes meus que assistem o podcast que já comentaram, obrigada a vocês. Fico muito feliz quando as barreiras são transpassadas, assim, eles vêm comentar, tá linda, tá ótimo, muito legal. Bom sinal. É um ótimo sinal. E eu fico pensando que sim, a minha virada, eu acho que foi quando eu saí do Senac. O Senac era um emprego que era o emprego dos sonhos de qualquer pessoa. É um lugar muito bacana de se trabalhar, um salário bem adequado, vários benefícios. Eu tinha uma carreira de 10 anos lá dentro. Então, assim, eu estava em crescimento quando eu falei, pera, eu vou empreender. A gente já tinha o desejo de empreender, o Lê e eu. E aí, o Lê foi na frente, eu falei, vai tentar, porque alguém tinha que segurar as contas, alguém tinha que segurar financeiramente a casa. Falei, vai você e eu seguro. E aí, eu segurei os 2 ou 3 primeiros anos da IESH. E aí eu engravidei do Davi, e aí na gestação do Davi o Lê falou, Lu, ou você vem e une forças comigo e a gente vai de fato fazer o projeto Deslanchar, ou vou ter que contratar alguém para fazer isso. Eu falei, não, então a hora é agora. Então, quando eu tava na licença maternidade... Foi seu último CLT, né? Foi. Veio empreender. Empreender. Só que aí, amiga, o que aconteceu? Eu tava com a Ana com 3 anos, o Davi no peito, e eu resolvi vir sem reserva, não teve uma coisa assim, vou trabalhar 2 anos, guardar um dinheiro para ter... Eu senti que se eu não abrisse mão da minha condição, do conforto, do lugar confortável que eu estava, do Senac, naquele momento que eu estava dissociada, né? Eu saí na licença maternidade, então eu saí daquele lugar. Aí eu senti que se eu não abrisse mão naquele momento, se eu voltasse a trabalhar depois da licença maternidade lá, eu acho que ia ser muito difícil eu abrir mão de novo. Então, naquele momento eu rompi, eu falei, olha, chega, vou pedir demissão assim que voltei da licença maternidade, avisei minha chefe antes, né, me organizei, mas assim, voltei, a gente começou a empreender nós dois, sem ter o meu salário, com um filho de 4 meses no peito e uma filha de 3 anos, então assim, a gente passou por um baita perrengue no começo. A gente não tinha grana mesmo, assim, do zero, de não ter grana de fazer mercado, dos meus pais ajudarem com luz, água, condomínio, a gente ir pro mercado com R$100, e todo mundo falava, nossa, mas você tem uma empresa, você tem um carro, você tem uma casa. Eu falei, sim, eu tenho uma empresa, e para essa empresa crescer, para ela fazer acontecer, algum lugar tem que sangrar. E aí a gente escolheu que seria em nós. Então, nós investimos isso tudo na empresa. Hoje a empresa tem vai fazer 15 anos em fevereiro. E foi nesse turning point aí que eu dei essa virada de fato, o que me sustentava financeiramente muito bem, que era o que eu fazia no Senac, não necessariamente era o que eu tinha de propósito para minha vida. Você chegou a ter arrependimento nesse momento, ou mesmo na situação difícil você estava confiante que... Olha, eu não me arrependi. Eu não tive em momento algum dúvida, nem medo, nem arrependimento. Apesar de todo mundo que estava ao meu redor falando, você é maluca? Você é louca. Como é que você vai sair do Senac? Como é que você vai sair de um salário desse? Você tem plano de saúde, tipo, o mais top do mercado. Você reembolsa a escola, reembolsa remédio, Eu falei, eu gosto, e eu gostava muito do que eu fazia. Eu amava trabalhar com o que eu fazia. A equipe que eu trabalhava era uma equipe que até hoje são meus amigos. Então, assim, eu amava aquilo que eu fazia. E eu precisei abrir mão de algo que eu gostava de fazer, que era legal, que me sustentava financeiramente para cumprir um propósito, um chamado que eu sentia que eu só era puxada, assim. Eu falei, tá bom, então vou. E vim. Você sabe que essa minha saída da Abril foi muito parecida nesse sentido, né? Eu tinha uma estabilidade num trabalho que era dos sonhos, porque quando eu comecei a estudar, fazer faculdade, era ali que eu mirava, na Você Editora fez Abril. produção editorial, né? Eu queria fazer revista mesmo. Mesmo quando eu já fazia sites aos 16 anos, eu já queria fazer revista. Eu fazia site porque não tinha como uma adolescente de 16 anos fazer revista, né? É que assim, pra quem não sabe, nós somos nascidas e criadas no meio capricho, tá? Atrevida, capricho, né? Era o que as adolescentes hoje têm de informação das redes, era o que a gente tinha. E a Capricho era uma revista muito bonita. Ela era, na época em que eu consumia mais, ela era muito... Tinha uma arte muito manual, uns recortes que eles faziam. Todo o processo de design da Capricho era muito lindo. Então eu ia pra faculdade com o Capricho na mão, tiravam um sarro de mim, né? Ai, que babaca, na faculdade. Porque eu já tava com, sei lá, 18, 19 anos. Mas eu não quero saber. É linda, maravilhosa. Fui trabalhar lá, amei. E na Capricho, na Gloss, eu era editora. Ela tinha, assim, ó, melhor plano de saúde. Tinha vaga na garagem, que é uma coisa raríssima lá. Só que no final saí no momento certíssimo. Porque eu trabalhei poucos meses na Gloss. E aí, no final do ano,
eu saí, no começo do ano a revista fechou, e sucessivamente as revistas foram fechando, acabou, né, meio que esse meio impresso de revista é uma coisa que mingou muito. Então, foi também uma aposta, foi sair de um trabalho que eu amava para fazer outra coisa que eu gostava também, mas é isso. É um romper, né? Que não é fácil. Eu não me arrependo de maneira alguma. Acho que se eu tivesse titubeado ali, hoje a gente não teria o que eu tenho. Não estou falando disso financeiramente falando, mas eu estou falando de construção mesmo, de realização. Uhum. Mas eu acho que entre trancos e barrancos as coisas foram acontecendo e foi preciso ter essa tomada de atitude. Eu tive essa tomada de atitude quando eu tive o Davi, então foi com 29 anos. Não foi agora aos 40, mas foi aos 29, mas com 2 filhos e casa e tudo mais, né, para tomada de decisão. E aí eu te pergunto, se fosse hoje, se você tivesse que tomar essa decisão de mudada de vida, de agora aos 40, vou mudar, como que seria? Você acha que você conseguiria se tivesse que fazer um outro turning point aí na sua vida? Eu penso, eu acho que eu penso em reinvenção profissional sempre, então eu sempre tenho esse radar, essa busca por o que poderia estar fazendo, e hoje, no meu caso, seria uma coisa para ganhar mais dinheiro mesmo. Porque já tá tudo certinho, estava, o que dá para melhorar, o que dá para mudar, o que eu posso fazer. E vem umas ideias malucas também. E se eu largar tudo e virar dentista agora, bem, eu acho que o que a gente vive hoje com a internet é uma possibilidade de empreender que não se tinha antes, né? Não tô dizendo que é fácil, que você vai ter sucesso rapidamente, facilmente, mas a gente hoje consegue, por exemplo, se divulgar, pesquisar melhor o que tem de gente fazendo o que você pretende fazer, como fala, de competidor mesmo. A gente tem a gente tem um feedback instantâneo de quem é cliente, de quem nos segue. Então, a gente tem tanto benefício que a internet traz no que diz respeito a mudar de carreira, escolher carreira, que eu acho que sim, mudaria. 40 anos. Tem uma evolução das profissões hoje também, porque acho que quando a gente se formou, quando a gente teve que escolher uma faculdade, era tudo muito assim, terminei o ensino médio, preciso fazer uma faculdade, preciso ter uma profissão. E aí você vai lá na listinha, tinha, sei lá, no máximo 30, 40 cursos, e aí você tinha que escolher aquela profissão para depois que você fizesse a faculdade, você descer, então, jornalismo, você faz primeiro comunicação social, depois você especializa em jornalismo, aí você terminou o jornalismo, o que eu vou fazer? Jornalismo esportivo, jornalismo televisivo, comunicação empresarial. Aí eu vi que o que eu queria era comunicação empresarial e relações públicas. Depois de TV, não deu certo TV, fui para comunicação empresarial e relações públicas. Fui fazer uma pós-graduação. Aí dentro de comunicação empresarial e relações públicas, eu vi que eu gostava de planejamento estratégico. Aí fui fazer uma especialização na Miami Ed School de um planejamento estratégico. A menina tem diploma. Vocês estão sentindo aqui a carteirada que ela deu? Diploma. Sabe por quê? Porque é caro um negócio desse. Não tô falando de dinheiro, eu tô falando de vida. Eu levei 4 anos na faculdade, 3 anos... 4 na faculdade, 2 na pós e 1 na especialização para chegar a falar, agora eu tenho uma profissão, agora é algo que eu faço. Sendo que hoje é muito mais... A gente tem muito mais acesso a muito mais informação e informações que você não precisa levar todo esse tempo para você chegar e ter uma profissão ou ter um... E a ideia de você transformar um hobby em profissão hoje é muito mais palpável, eu acho. Sim. É muito mais fácil você visualizar o que um hobby, uma coisa que você ama, pode ser profissionalmente falando do que antigamente, né? Não, com certeza. Assim, as referências de coisa que a gente podia ter era abrir uma lista telefônica, procurar um telefone de alguma empresa para saber onde era o endereço, as coisas que tinham no shopping, e meio que era isso, assim. Agora, nosso mundo é muito mais amplo. Uhum. Não, e hoje a gente tem... não estou dizendo que estudar, nós estamos dizendo que estudar não é necessário, pelo amor de Deus, gente. Estudar é, sim, de fato, o caminho e é o acesso para toda e qualquer mudança que a gente venha fazer, seja para uma profissão, né, mais específica que exige uma faculdade, uma graduação, ou para qualquer outra profissão que seja mais decida, né, que seja mais específica. O estudo, o conhecimento, ele é extremamente necessário. Mas o diploma de faculdade não é para mais muitas profissões, né? Na verdade, a minha sensação com faculdade já foi muito decepcionante, porque eu fiz produção editorial, que era um curso de comunicação social, que então eu chegava, eu fazia algumas aulas com jornalismo, mas meio que os professores meio que nem sabiam o que era o curso que eu tinha escolhido, né? Então, eu já tinha essa decepção nesse momento. E que realmente, se eu pensasse hoje, para o que eu fazia, para os trabalhos que eu tive, é muito mais... Eu aprendi sozinha, eu fui autodidata, do que eu vi algo na faculdade
que me deu uma experiência, que me deu prática, que me deu aprendizado. Eu acho que hoje o cenário é esse, menos formal, no sentido de precisar da graduação, da pós-graduação, que nem o caminho todo que eu fiz para chegar para ser, eu sou estrategista de comunicação. Então, para eu ser estrategista de comunicação, eu levei 8 anos para chegar num lugar que, né, que eu... E hoje, de repente, você compra um workshop com um expert, um cara, tipo, incrível nessa área, e você vai ter uma formação. Isso eu tô falando daqui do alto dos nossos 40 anos da maturidade, tá? Não tô falando para quem tá entrando na vida, né, na adolescência, na juventude, que eu acho que, de fato, a faculdade... Vai fazer escola estudar, querida. Se você tá aqui, se você é um novinho, vai. FUVEST, UNESP. Não, eu acho que é algo que, por termos passado por tudo isso, acho que hoje a gente tem essa maturidade, mas eu acho que aqui a gente fala para quem tá no mesmo momento que a gente, que fala, tá, já fiz, já sou dentista, já tô, mas eu sinto um puxar para uma área X. Eu tenho uma amiga muito querida, que é a Dai, que é uma excelente comunicadora, ela trabalha na área de comunicação há muito tempo, passou por várias empresas, muito bem sucedida, uma excelente profissional, e ela tem uma atração pela parte de plantas, de pensar nessa parte profissionalmente mesmo, de mexer com plantas, de paisagismo, e eu vejo que é a cara dela, é aquela coisa assim, se ela for nisso, ela vai ser também muito, muito bem sucedida e muito feliz. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente olhar para esses pequenos detalhes que às vezes a vida traz para a gente e falar, tá, talvez eu hoje não começaria uma faculdade para uma outra formação, mas é isso que você falou, eu faria um workshop talvez para achar algum outro caminho. Como a gente estava falando, por exemplo, que eu sempre quis ir para o lado artístico, sempre, na minha adolescência, na minha infância, sabia que eu iria para alguma coisa para esse lado, fazia teatro, balé, todos os dias, eu sempre estava envolvida na arte. E aí eu tive um rompimento com a arte, porque aí eu parei a arte, eu parei de atuar, parei de dançar e fui fazer faculdade, fui ter a vida adulta, a vida que rende, né, aquela coisa toda. Eu tenho esse rompimento registrado na minha íris. E eu vou te explicar por quê. Olha só. Eu passei uma vez com um iridólogo, que é um cara maravilhoso. A gente não falou disso no outro episódio, iridólogo eu já fui também. É verdade, olha só. Você que ainda não assistiu o episódio anterior a esse, a gente fala sobre toque de magia, um pouquinho sobre esse lado mais holístico da nossa vida, e não falei do iridólogo. Pois é. Eu fui no iridólogo e aí eu acredito super que a gente tem todos os registros da nossa vida. Iridólogo, pra quem não conhece, né, não sei se é um terapeuta, como que a gente define, um terapeuta, que ele vai usar ali uma câmera, tirar uma foto do seu olho e pelos seus arcos, pelas colorações, pelas manchas, ele consegue te dizer problemas de saúde, coisas, traumas, coisas que você viveu. Não é místico. É ciência tem uma ciência. O cara que fazia isso, ele estudava os olhos das corujas. É bem legal a história. E aí ele te dá um tratamento homeopático. Baseado nisso que ele tá vendo ali na sua íris. Olha... E é incrível, eu não acreditava muito, eu era meio cética nisso. E aí, quando eu fui pra consulta com ele falou, não me fala nada sobre você. Vou só tirar a foto aqui e vou te falando. E ele foi falando detalhes que eu falava, como assim? Detalhes super importantes. E, enfim, ele falou, tem um rompimento aqui com 17 para 18 anos. Você perdeu alguém? Você perdeu alguma coisa? Acabou, o que aconteceu? E eu não fazia conexão com isso. E toda vez que eu ia na consulta, ele falava, tem um rompimento entre 17 e 18 anos de algo que é muito fundamental para você e você não tem mais. Mas eu não liguei a isso. E agora, fazendo análise, agora, dos meus 40, esse ano que eu parei, eu falei... Você percebeu. Caramba, é isso. Viúva da atuação e do balé. É isso, viúva da arte. Viúva da arte. Viúva do produzir arte, de produzir. Não só arte necessariamente, mas de produzir, de produzir algo e de trazer algo para esse lado. E aí eu sinto que aqui, na minha mudança, que agora está sendo, né, dos meus 40, que é começar a produzir conteúdo agora, eu sinto um pouquinho de acalento. Tá vindo aí, tá na frente das câmeras, já tem algo aí rolando. Talvez seja isso, sabe? Então eu sinto um pouco que eu tô retomando um pouco isso que eu deixei perdido lá atrás. E se você não segue a gente nas redes sociais, aí ETMcast, você precisa seguir, porque o quê? A gente tem assim os bastidores, tipo a Lu cantando, enquanto a gente tá aqui preparando câmera e tudo mais. Hoje foi uma cantoria danada. Raul Seixas. É isso, gente, é o lado artístico da mulher fluindo. Segue a gente pra ver essas coisas. A gente traz um pouquinho dos bastidores lá também, e assim, hoje o meu desafio dos 40 é isso, é começar a produzir conteúdo, porque é algo que eu sabia que eu poderia fazer e todo mundo sempre me incentivou
Você foi uma das pessoas que me incentivou muito a vida inteira, desde que a gente se conhece, sempre da época do blog. Lu, por que você não monta um blog? Você fala tão bem, você escreve tão bem. Você sempre veio me puxando. Quando a gente, né, eu organizei o seu casamento, eu escrevi para o seu blog um bom tempo. E muitas pessoas me incentivando e eu sempre me sabotando. E aí é um assunto que eu queria colocar aqui em pauta, que é a síndrome do impostor. Muitas vezes nós mesmos somos os nossos maiores sabotadores, porque a gente acredita que a gente não é capaz de desenvolver algo novo, ou que a gente não tem... que a gente nunca vai conseguir fazer algo diferente ou sair de onde a gente está. Agora, você me perguntou assim, se eu me vejo fazendo algo novo, eu te devolvo uma pergunta um pouquinho diferente. Você não acha que os 40 são perfeitos para você mudar um pouco a rota? Que você já passou por uma estabilidade, que você já testou muita coisa, já experimentou muita coisa, e se tem alguma faísquinha ali, alguma satisfaçãozinha ali que você não está conseguindo, não seria um momento bom de mais estabilidade para mudar? Eu hoje tenho plena certeza de que é o melhor momento de fazer essa mudança, por conta da bagagem que a gente carrega e que a gente construiu até aqui, por esse fôlego que vem nesse momento da maturidade, do empoderamento, do sentir que eu posso, que eu consigo, e sabendo que entendendo agora o porquê que por tanto tempo eu reneguei essa minha aptidão de comunicar, de trazer, de conversar, de expor. Eu vejo que tudo acontece, tudo tem seu tempo. Às vezes, né, você não entende o porquê que você está travado em uma situação, mas hoje eu entendo que é o melhor momento, sim, porque hoje eu me sinto pronta, um pouquinho menos sabotadora. Tá. A autossabotagem, ela ainda existe. Muitas vezes eu pego o celular e falo, nossa, que legal isso aqui, vou gravar e vou pensar nisso daqui para produzir conteúdo. Amiga, tem hora, eu olho e falo, Luciana, ao mesmo tempo que eu confio pra caramba naquilo que eu tô fazendo, que eu falo, é muito legal isso, eu adoraria consumir esse conteúdo, a hora que eu faço, eu olho e falo, mano, sério que você tá achando isso legal, você tá achando isso positivo, e eu já compartilhei muito isso com você, e o que a Lia me fala é, amiga, só vai, posta, vai, acredita, confia e segue, né? Eu vou aproveitar esse momento. Eu acho que quem está assistindo a gente também deve ter histórias aí de alguma mudança de carreira. Eu gostaria muito de ler esses comentários, deixar o joinha aqui nesses comentários, porque eu queria saber histórias mesmo. Se você tinha uma carreira de um jeito, se você estudou para ser algo e mudou de ideia depois, conta pra gente aí se tem perrengue, se você já tá assim numa fase que valeu a pena, ou se você ainda tá nessa vontadezinha, né, de fazer essa mudança. Deixa o comentário pra gente que eu quero muito ler. E aí, aproveitando, vendo os comentários depois de vocês, a gente quer também saber sobre sucesso. Sucesso é algo que nós que nascemos nos anos 80, fomos criados nos anos 90, a gente via muito o sucesso como sendo algo relacionado à grana, né? Isso. Então, a pessoa bem-sucedida era aquela pessoa que tinha muito dinheiro, era aquela pessoa que ganhava muito bem, que tinha um salário fixo, que tinha, né, essa parte toda. Mas será que sucesso é só, de fato, você ser financeiramente bem-sucedido? Tem hora que eu acho que sucesso é só de você estar sobrevivendo com o que você trabalha, já é um grande 2023, uau. né? Depois de tudo que passamos recentemente, né? De toda a loucura de política, de Covid, etc., eu acho que a gente se conforma com o pequeno sucesso, já é muito sucesso pra gente. Eu não sei, na verdade, eu acho que eu sempre tive essa visão mais romântica do que seria sucesso, né? Especialmente porque eu trabalho com outras pessoas, com comunidade, então pra mim, ver essa comunidade crescer é um sucesso. Mas agora eu já tô virando uma chave falando, não, peraí, mas vamos fazer esse sucesso virar dinheiro? Acho que eu demorei um pouco pra virar essa chave, na verdade, amiga. Porque eu acho que você é uma referência na produção de conteúdo. Eu acho que é por isso que você tá aqui até hoje. Tantas vieram, tantas passaram, tiveram tantas carreiras meteóricas de produtoras de conteúdo. Isso. E você se sustenta porque você primeiro se reinventa, né? Você tá sempre antenado e você traz sempre a verdade. Você é reconhecida como uma produtora de conteúdo, uma pessoa que produz conteúdo real. Com ética, Com ética. É legal, não é legal, não foi legal. Sua experiência é sempre muito verdadeira. Eu acho que deixo até de fazer sucesso, porque eu não sou de fazer, de entrar numa grande moda, de causar muita coisa, de fazer polêmica e tudo mais, que são coisas que rendem muito, né? Mas não é a minha vibe. Porque talvez você nem teria o seu público e sustentado a sua carreira até aqui se você tivesse ido em alguma dessas ondas, né? Então isso é muito rico para você. Isso dá pra gente perceber na sua produção de conteúdo. Então,
o sucesso não necessariamente é lógico que a gente precisa financeiramente, né, a gente precisa se sustentar, enfim, mas eu acho que a gente tem um tripé que é ser reconhecido financeiramente por aquilo que a gente faz, Tá. gostar do que a gente faz e entregar algum propósito dentro do que a gente faz. Não necessariamente em todas as nossas experiências profissionais ou momentos profissionais a gente consegue fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes você é reconhecido financeiramente, então é um trabalho que te paga bem. Você até gosta daquilo que você faz, mas talvez você não entregue nada muito... você não tem uma entrega, né? Algo que seja além do físico, algo que seja... Você fala, poxa, eu estou mudando a vida das pessoas, isso que eu estou fazendo lá na ponta vai fazer um pai de família ter uma oportunidade melhor de trabalho, ou, né? Ou às vezes Significativo, né? Significativo. Às vezes a gente tem até fazendo um trabalho super significativo, que a gente gosta de fazer, mas que não é reconhecido financeiramente, você não ganha bem. Então, acho que tudo na vida precisa ter um equilíbrio, né? Acho que ter equilíbrio das 3 pontas é algo muito... É o sucesso. O sucesso é isso, gostei. Então, o sucesso é esse equilíbrio. É equilibrar, acho que sucesso é equilibrar. Você receber bem, ser reconhecido financeiramente. Ter algum você prazer no que você faz, né? Alguma realização pessoal. E com propósito. E ter um propósito dentro daquilo que você faz. Eu acho que se tiver um equilíbrio mínimo, né, dentro disso, acho que já leva a gente para um lugar de estabilidade. Gostei. E aí eu acredito também, falando agora para as mulheres que estão nesse momento pensando em transicionar de carreira, devo, não devo, vou, não vou. Nós nunca tivemos um assunto de empoderamento feminino tão em alta como a gente tem hoje. Então, se a gente tem alguma voz, se a gente tem aqui alguma oportunidade, se existe algum tipo de influência que a gente possa ter sobre você, é que você vá atrás, busque sim novas oportunidades, busque uma nova formação, busque um novo emprego, uma nova forma de fazer algo. Não se deixe travar por conta dos traumas, não se deixe travar... Por idade, de jeito nenhum, né? Porque eu acho que esse momento é assim, é o famoso, você tá viva, a menos que você pretenda morrer com 41, com 40 é a hora para começar, é uma boa hora para você mudar, assim, e também, e é isso, assim, né? Se o seu estilo é ir mais devagarinho, é ter o trabalho, a garantia, né? Se você precisa, né, todos precisamos, ter o dinheiro, ter o certo, tá aqui, mas ao lado disso, né, vai tentando uma coisa diferente, Exato. né? Vai ver o que você consegue ir sentindo e vendo potencial. Óbvio que a gente está falando, né, a gente tem um lugar privilegiado, nós somos mulheres privilegiadas que trabalhamos, que temos uma estabilidade financeira, a gente tem consciência dos privilégios que a gente tem, somos mulheres que temos uma rede de apoio. Então, assim, o nosso lugar de fala é um lugar de fala privilegiado, né, de pessoas que têm como olhar para isso e sentir, dá para ir, dá para mudar, né? Mas eu acho que mesmo quem hoje não tem essa estabilidade, quem não tem essa rede de apoio, não tem essa possibilidade de mudança, mas tem o desejo de mudar e tem o desejo de ir, não desanima, não pense que mas para mim eu já cheguei aos 40, eu já estou aqui, eu não tenho mais o que fazer, não dá para seguir. Eu acredito que dá, eu acho que a gente tem que sim buscar a nossa satisfação naquilo que a gente faz. Muitas vezes esses traumas são colocados, esses bloqueios são colocados em nós mulheres por outras pessoas. Os bloqueios não são nossos necessariamente, são bloqueios que vieram dos pais, dos maridos, de relacionamentos abusivos, de pessoas que falam que você não é capaz, e a gente vai se colocando dentro de um lugar, põe as travas mentais, né? Tem muito disso. Às vezes mulheres até, não sei, você, por exemplo, uma mulher que abriu mão da sua vida profissional, da sua carreira lá atrás, para cuidar dos filhos. Esse é um bom assunto, porque eu acho que nessa faixa também tem muito disso, né? De você ter aberto mão de carreira, do que você queria fazer, do que você fazia na juventude, em prol da família, né? Para ser, sei lá, ser sustentada pelo seu parceiro. E de repente chegou nesse momento assim, você começou a repensar a história do nosso episódio anterior, né? Começou a pensar em propósito, começou a ter essa outra visão das coisas e falou, poxa, mas ficou faltando isso aqui na minha vida, né? Por onde recomeçar, como né? fazer? Como recomeçar, como preencher esse buraquinho? Então, assim, para a mulher que tomou a decisão de parar a sua vida profissional para poder cuidar da família, o que eu tenho para dizer é que eu acho isso extremamente louvável. Eu acho, sim, que é uma atitude memorável quem decide
parar a sua vida, pausar a sua vida profissional, seja mãe ou seja pai, para se dedicar para os seus filhos, porque a presença dos genitores, dos pais, não estou falando só mãe, tá? A presença da mãe e do pai na infância é extremamente importante para a criação dos filhos. Eu acho incrível mesmo quem tem condição e quem pode optar por isso, mas eu acredito que se é o momento de repensar essa situação, e eu acho que muitas mulheres aos 40 anos têm essa... Às vezes a questão de cuidar dos filhos já tá um pouco mais tranquila, né? Esse trabalho de cuidar dos filhos tá mais aliviado, é uma hora que ela volta a pensar em si mesma, né? O que ela gostaria de ter feito, que não fez, que pausou. Isso, então se é um momento de retomada, e algumas colegas minhas que estão nessa faixa etária têm essa situação de, parei para cuidar dos meus filhos, agora eu vou voltar, mas assim, eu era farmacêutica, eu trabalhava numa área que hoje, para eu voltar, eu vou ter que me atualizar em muitas coisas, e talvez não é isso mais que eu quero. Tem outras opções, busquem outras opções, busquem outras alternativas, porque a carreira, a carreira ela está relacionada não necessariamente, não diretamente, mas também à independência da mulher, à independência financeira da mulher, que é um ponto muito importante de ser falado aqui. Porque muitas mulheres dependem financeiramente dos seus maridos, né, ou dos seus cônjuges, enfim, e muitas vezes se veem presas numa situação de, poxa, eu até gostaria de mudar, eu gostaria de agir, de fazer alguma forma, mas eu dependo financeiramente, né, de outra às pessoa. vezes os objetivos do casal mudaram, assim, o casal não está mais se dando bem e ela fica presa a ele por causa dessa questão financeira, né, de carreira. E tem também o contrário, né, Lu, que é uma mulher que ela trabalhou a vida toda e em determinado momento ela falou, então, sabe o que eu quero ser agora? A esposa, quero cuidar da casa, quero fazer isso. E também tá tudo certo. E eu acho que é um caminho também muito válido. E principalmente na fase da maturidade é um caminho também... Já fiz minha parte, né? Isso. E agora, eu penso nisso. Você pensa nisso? Você tem uma idade que você pensa em todo fazer dia, hoje. Adoraria ser bancada por um marido. Inclusive maridos que são disponíveis. Aproveitando... Mandem seus currículos. Mandem seus currículos. Está aqui aberto. Ricos, tá? Eu adoraria, não, de verdade, assim, talvez que é isso, né, da minha profissão, se misturar o pessoal com a profissão muito. Eu poderia continuar fazendo o que eu falo, falando, dando dicas, contando a minha vida, mas sem a pressão de ter que fazer o dinheiro, de ter que fazer trabalhos e tudo mais. Eu ficaria numa boa. Eu faria essa troca. Eu tô fazendo um planejamento, Leia, a gente tá fazendo um planejamento para desacelerar e a gente em algum momento parar. Assim, é tipo uma aposentadoria? É uma aposentadoria. É um projeto de acalmar, de ir para um lugar mais tranquilo, de ter um espaço verde, de ter minhas cabrinhas, que eu sou doida por cabras, sou doida para criar cabras. É um lugar assim, tipo, que eu vou acordar e o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou dar a ração para as cabras e vou dar água para as cabras e esse é o meu to-do da manhã, sabe? Quero muito fazer isso, tenho um planejamento, lógico, financeiro, a gente quer fazer a longo prazo e eu quero voltar para a simplicidade, eu tô fazendo um caminho tentando voltar pro simples, pro menos, pro básico. Então, é também, eu acredito que um planejamento de vida, de carreira, de onde eu quero chegar, para ter minha linha de chegada, assim, sabe? Muito bom, gostei. Eu não tenho, vou ter que pensar. Agora, depois dessa, vou ter que pensar aí qual que é a minha linha de chegada. Vocês têm esse planejamento? Conta pra gente aí. Conta pra gente. Qual que é o seu projeto de aposentadoria dos sonhos? Se quer se aposentar, tem gente que não quer, tem gente que quer trabalhar até o último dia de vida, né? E tá tudo certo, né? Mas são pontos de vista distintos e que a gente aprende a observar. E chegamos ao final de mais um episódio do Essa Tal Maturidade. A gente espera que você tenha encontrado um pouco assim de inspiração e de informações que enriqueçam a sua jornada. E se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir a gente, deixar um comentário com as suas dúvidas, dicas, sugestões. A gente está aqui para dividir as experiências e a gente quer saber de você também, sobre como você tem visto os assuntos que a gente trata aqui. Para não perder nada, segue a gente no @etmcast e nos nossos perfis pessoais, @lucarnite e @liacamargo. E se você gostou do conteúdo que a gente apresenta aqui e representa alguma marca que tem fit com esse assunto dos 40 anos, é só entrar em contato com a gente com o e-mail que aparece aqui embaixo. A gente vai adorar receber essas propostas. A gente adorou estar com vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, gente. Tchau.